Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar da Turquia e de seu presidente Erdogan, que está buscando a reeleição naquele país. Nós vamos falar das forças que desejam que ele seja reconduzido ao cargo na reeleição e as que desejam que ele seja defenestrado, afastado definitivamente. E também de forças que nem sequer têm o poder de voto dentro do país, são forças internacionais. Esse artigo aqui diz que a eleição turca, agora que vai definir quem será o futuro presidente daquele país, poderia significar o fim da era Erdogan. No artigo, eles dizem que o poderoso presidente parece estar estranhamente frágil física e politicamente dias antes da eleição de maio. Será mesmo? Bom, que forças gostariam que ele não fosse reconduzido ao poder? Supostamente, nós podemos imaginar que forças como a do globalismo aqui do Ocidente não gostariam porque, para quem não sabe, a Turquia é um membro da OTAN, que é o Tratado de Defesa do Atlântico Norte, e ele tem um certo poder de veto para a adesão de novos países. E ele vinha atrapalhando até então o ingresso da Suécia e da Finlândia. Mais especificamente no dia 30 de janeiro, ele voltou atrás em relação à Finlândia, dando sinal verde para ela, diante de algumas condições. Ele tem um cisma com esses países, segundo o que ele fala, porque eles estariam dando guarida para adversários políticos dele. Ele não fala exatamente isso, ele fala que seriam pessoas que teriam que ser julgadas em seu país por conta daquilo que fizeram e tal. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa, no final das contas, é sempre uma questão política, pessoal? Então ele diz aqui, decidimos iniciar o processo de adesão da Finlândia à OTAN em nosso parlamento, declarou Erdogan após uma reunião em Ankara com o presidente finlandês Sauli Niinisto. Então eles têm aí, frequentemente, conseguido obstáculos para a própria recondução de Erdogan, conseguindo inimigos por conta dessa oposição. Talvez agora ele esteja apenas afrouxando as cordas momentaneamente até a eleição agora de maio e depois as coisas voltam ao normal caso ele seja reconduzido. E as pessoas, então, conforme esse artigo aqui declara, algumas pessoas poderosas fora da Turquia teriam interesse que ele fosse reconduzido. Pessoas como, por exemplo, Putin, na minha opinião, gostariam que ele fosse reconduzido porque ele tem atrapalhado o ingresso de Finlândia e Suécia na OTAN, e isso impede que a OTAN se aproxime da fronteira norte da Rússia. São países que têm uma grande extensão de terras fazendo fronteira com a Rússia. Então, para Putin, para eles, seria muito interessante que Erdogan permanecesse no cargo e permanecesse impedindo o ingresso desses países na OTAN. Vamos lembrar que quando houve uma tentativa de golpe na Turquia, foi supostamente na época a inteligência russa que teria avisado Erdogan do golpe para que ele se preparasse. Então a inteligência russa teria detectado essa tentativa e teria dito que aquilo aconteceria. Então ele se preparou e deu um contragolpe quando eles achavam que iriam surpreendê-lo. Na época houve a acusação de que isso seria proveniente, esse golpe, de uma inteligência ocidental, e ficou tudo por isso mesmo. Ficou como se nada tivesse acontecido. Claro, dentro do país não, foram muitas pessoas que acabaram presas, e isso acabou afastando Erdogan muito do Ocidente naquela época e aproximando ele da Rússia. Então, para Putin, na minha visão, é interessante que Erdogan seja reconduzido ao cargo. Mas, na minha visão também, é interessante para a Finlândia, etc., e outros países aí que estão por trás da OTAN, que o contrário aconteça. Esse artigo diz o seguinte: o banner atrás de Kemal Kılıçdaroğlu diz: isso nós prometemos a você, a primavera estará aqui novamente. É um anúncio de TV dele, uma letra bem conhecida de uma canção popular turca da década de 90. E é também o principal slogan da campanha de National Alliance, a coalizão de oposição de 6 partidos liderada pelo Partido Republicano do Povo, do Kılıçdaroğlu. O candidato da unidade da oposição nas eleições presidenciais de 14 de maio agora
a Turquia promete uma ruptura total com o governo de 21 anos do presidente Recep Tayyip Erdogan, no que certamente é uma batalha difícil. Kılıçdaroğlu, ainda temos de decorar o nome caso ele seja eleito, né? Pode estar a apenas algumas semanas de entregar a primavera ao povo turco. As apostas são verdadeiramente históricas nessa eleição turca. O titular, Recep Tayyip Erdogan, enfrenta seu desafio político mais difícil desde 2019, quando seu Partido da Justiça e Desenvolvimento perdeu as candidaturas eleitorais locais para candidatos da oposição e sob acusações de corrupção, nepotismo, inflação vertiginosa, desemprego crescente, crise de refugiados, etc, etc, etc. Então eles dizem que ele está muito fraco, inclusive dizendo que ele está com problemas de saúde, que ele está aparentemente num processo de degradação por conta da idade. Essas acusações normalmente aparecem, né, em todos os países do mundo. Essas acusações aparecem quando os candidatos, né, já têm uma certa idade, porque é uma maneira de enfraquecê-los. É lógico, ninguém quer votar em um candidato que daqui a pouco seja substituído pelo vice porque ele está numa idade mais avançada. Não é que ninguém quer, porque ele está numa idade avançada, não, porque ele talvez não vá conseguir terminar o mandato. Então, voltando, não é que ninguém quer votar, mas é que uma parte da população acaba não votando mesmo, acaba escolhendo alguém que ela imagine que vai chegar até o final do mandato. Então, esse tipo de acusação, ele não tem problema, não tem saúde suficiente, ele está com problema de saúde, normalmente acontece de lado a lado nas eleições, inclusive em eleições municipais, esse tipo de coisa é dito, né? Eles dizem também que ele está muito enfraquecido popularmente, só que esse aqui é um vídeo que eu separei até lá no Telegram do Revelar, né? Do canal Revelar, onde mostra 1,7 milhão de pessoas comparecendo ao grande comício de Erdogan em Istambul antes das eleições de 14 de maio. Então é um mar de gente, né? Apoio ele tem, não sei se vai ter apoio suficiente. Talvez tenha sido aí um comício organizado com bastante antecedência, buscando pessoas de todo o país, talvez... enfim, vocês sabem, né, apoiadores os políticos têm quando estão no poder há 21 anos, mais ainda, né, meios, né, de buscar a população, mas sem dúvida nenhuma é um mar de gente, né? Então não é possível dizer que ele não tenha popularidade. Vamos ver se ele tem popularidade o suficiente para se manter no poder. Então é muita gente, mas vamos continuar aqui. Aqui fala de como o candidato da oposição tem crescido, né, nessa candidatura, como forças internacionais aí têm apostado nele, dizendo que também não é uma jornada fácil para ele, que é uma figura muito polêmica entre os eleitores da oposição turca. As repetidas decepções de seu partido nas urnas ao longo dos anos e grandes erros estratégicos, como apoiar o projeto de lei do governo de 2016 para remover a imunidade parlamentar, acumularam marcas ruins na perspicácia política de Kılıçdaroğlu. De fato, sua candidatura a presidente recebeu bastante reação no início deste ano de muitos que destacaram esses episódios para levantar preocupações sobre sua elegibilidade. Então, essas mensagens ressoam fortemente, não apenas com os eleitores da oposição, mas possivelmente com muitos dos eleitores indecisos da Turquia. Mensagens de trazer de volta o Estado Democrático de Direito, o respeito pelos direitos e liberdades individuais e um compromisso renovado com a justiça social. Então tem uma boa quantidade de indecisos, segundo eles, né, que representam 10% do eleitorado do país e que determinarão o resultado em 14 de maio. Então Erdogan teria empatado com ele 44% das preferências de voto daqueles que vão votar em alguém e teria então aí aproximadamente 10% de indecisos. Nós vamos continuar acompanhando aqui, falta pouco tempo para sabermos quem é que será o novo eleito lá no país, se será Erdogan ou se será o adversário. E caso ele seja reeleito, a gente só vem aqui e notifica rapidamente. E caso o adversário dele seja eleito, a gente vai fazer um estudo a respeito da vida dele, não é alguém que eu conheça,
e aí a gente faz um vídeo aqui explicando aquilo que concluiu a respeito. Hoje seria esse vídeo rapidinho aí para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.